o Salmo de número 20. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler esse texto e vamos à nossa reflexão de hoje. Pegou a sua Bíblia? Então acompanhe a leitura. Vamos lá. Oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi para o cantor Mor. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Salmo de Davi, que nós vamos meditar nesta noite. Primeiro, nós devemos entender que o Salmo de Davi, ele é um salmo real, ele é um salmo de fé e ele é um salmo também de guerra, de peleja. E aí o salmista aqui no seu salmo de número 20, ele deixa no seu salmo, impresso no seu salmo, um tom de bênção, mas de uma bênção que o rei concede à sua gente quando vai para a guerra. E esse salmo ele é pelo menos dividido em 3 partes. A primeira parte é a bênção de Deus para a batalha. Então, antes de Davi sair para a batalha, ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele clama ao Senhor, porque ele entende que ele precisa da bênção do Senhor. Não somente ele, mas todo o seu exército, toda a sua nação. Então, do versículo 1 ao 5, nós percebemos bem claro no Salmo a bênção de Deus para a batalha. Então, ele entende que por mais capacitado, por mais preparado, por melhor que seja o seu exército, ele entende que a vitória só vem do Senhor. É só o Senhor com o seu braço forte que pode dar a vitória. O segundo momento desse poema, desse salmo, é a garantia da proteção divina. E isso acontece no versículo 6 do salmo. E o terceiro momento é a afirmação de fé no Deus Rei, que está do versículo 7 ao 9. Veja que Davi, mesmo sendo rei de Israel, ele entende que acima dele há um rei que é Deus, que é imortal, há um Deus que é poderoso, há um Deus que é invencível e há um Deus que somente ele é Senhor dos exércitos. Então, toda vez que ele se prepara, que ele tem que enfrentar o seu inimigo, ele corre para Deus, ele recorre em Deus para que lhe dê a vitória em tempo oportuno. Davi não gostava de derrota como nós não gostamos, como todo o povo não gosta, mas entendendo que ele não poderia ser decepcionado, que ele não poderia perder a batalha, então ele entendia que somente Deus poderia lhe dar a vitória. Então ele preparava, ele fazia tudo que era necessário, humanamente falando, para fazer. Então ele se preparava o seu exército, ele deixava tudo bem organizado, mas ele entendia que
Deus era aquele que tinha que estar no meio do exército, Deus é aquele que tinha que comandar o seu exército, e Deus era aquele a quem deveria tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, cada saída para a guerra, ele orava a Deus, ele fazia menção do nome do Senhor, e ele deixava bem claro: nós vamos na força do Senhor. Nós vamos na força do Deus de Israel, do Deus dos exércitos, aquele que não perde uma batalha. E se Deus realmente estiver conosco, voltaremos com a vitória garantida. Então ele deixava claro em todo o tempo que não era Davi, que não era simplesmente o seu exército, mas era a boa mão do Senhor que estava sobre eles. Então, a afirmação de fé no Deus de Israel, no Deus Rei, no versículo 7 a 9, era que dava então a vitória certa para o povo de Israel e para Davi. E aí percebam que Davi, de certa forma, era humilde, porque apesar de ele poder bater no peito, se gloriar na sua força, ele preferia confiar e mostrar que era Deus que estava direcionando para a vitória. No versículo 1 a 5, aparece aí no dia da angústia, ou no dia de angústia. Veja comigo o versículo 1. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O Senhor te ouça no dia da angústia. E aqui, quando Davi fala no dia da angústia, ele está demonstrando o seguinte: olha, vai ser um dia terrível, vai ser um dia de combate, vai ser um dia de choro, de lamentação, vai ser um choro de, às vezes, perder algum soldado, vai ser um dia em que com certeza vai ficar marcado em toda a história, mas também será um dia que Deus nos ouvirá e nos dará uma resposta frente a esta angústia. Ele quer dizer o seguinte: mesmo em momento de angústia, de aflição, nós devemos confiar no Senhor. E ele mostra também aqui no versículo 1, que mesmo no dia da angústia, no dia de angústia, devemos confiar em Deus. Então não é porque tem angústia, não é porque estamos percebendo ou vendo a angústia é que vamos recuar, desistir, mas devemos olhar para o céu, clamar ao Senhor, olhar para os montes, de lá vem o nosso socorro, e entender que o Deus de Jacó é aquele que nos protege. O Deus de Jacó é aquele que pode nos livrar da angústia. Então, se você está sentindo angústia na sua família, no seu lar, se você está sentindo todo esse aperto do momento, toda essa aflição que veio sobre você, esse momento que não só Davi viveu, mas todos os profetas, patriarcas, todos os heróis da fé tiveram o seu momento de angústia, mas na sua angústia eles clamaram ao Senhor. Então veja que a angústia não é uma desculpa para falar: Deus me abandonou, é o fim, vou desistir, vou fugir, vou abandonar o barco. Não, o momento de angústia é para ampliar a nossa fé e ancorar a nossa fé no Deus de Israel, no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que está no controle de todas as coisas, no Deus que revela várias estratégias em meio ao momento e ao cenário de guerra. Davi estava vivendo um cenário de guerra, e nós estamos também vivendo um cenário de guerra, guerra espiritual, guerra física, guerra emocional. Cada um tem a sua guerra, cada um tem o seu inimigo para vencer, e cada um tem o seu momento diante desta guerra de aflição. Mas que neste momento de aflição você possa respirar fundo e olhar para o Deus da tua salvação. Continuando, aparece também aí a palavra santuário. Santuário aqui é uma ideia
do divino que estava em Jerusalém. Então veja que eles, quando ganhavam, eles adoravam a Deus, eles ofereciam louvores a Deus. E essa ideia do santuário é aquela ideia de que Deus habita no seu santo monte, Deus habita no santuário, e é uma visão, é uma realização do eterno que mora no céu, que habita no céu, mas que se encurva para ver os moradores da terra. E quando ele faz menção de santuário, ele está dizendo: Deus do teu santuário envia socorro para cada um de nós. E aí também aparece outra palavra no Salmo, que é holocaustos, os teus holocaustos. Os soldados, de acordo com Levítico capítulo 1 ao 7, eles, antes de saírem para a guerra, para o combate, eles ofereciam o seu sacrifício ao Senhor, como forma de confissão do pecado. Eles saíam para a guerra e era como se dissessem: olha, não sabemos se vamos voltar vivos. Não sabemos se o Senhor vai permitir que continuemos ainda nesta terra. Mas nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, porque do Senhor virá a vitória. Independente do resultado, nós confiamos no Senhor. Independente do que for, do que venha acontecer com cada um de nós, nós vamos oferecer então sacrifícios de confissão de pecados ao Senhor. E ao oferecer o sacrifício ao Senhor, nós cremos que o Senhor nos livrará, nos libertará da mão do inimigo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eles criam que diante desta submissão, desse descer em humilhação diante de Deus, Deus lhe daria vitória. No versículo 6, aparece aí uma referência ao rei Davi como rei ungido do Senhor. E nós podemos ver em Salmo 18, versículo 50, que diz assim. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 18 e o verso 50, que diz assim, ó. É ele que engrandece as vitórias de seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Então veja que Davi é ungido de Deus. Davi tem a boa mão de Deus sobre a sua vida. E se você conhece a palavra, você sabe que aquele que anda em conformidade com a palavra de Deus, em obediência a Deus, no centro da vontade de Deus, experimenta também a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele experimenta o cuidado de Deus sobre a sua vida. E veja que Davi é ungido de Deus e ele entende que ele não é melhor ou maior do que ninguém. Ele entende que nessa questão de guerra só vence aquele que tem Deus na sua frente, na sua retaguarda, que tem o Deus de Israel lutando. E aí a Bíblia vai dizer: o Senhor pelejará por vós, ou seja, ande em conformidade com a palavra de Deus, e o Senhor pelejará por você, o Senhor pelejará por sua família, o Senhor dará estratégia, o Senhor dará uma saída no momento exato. O inimigo não prevalecerá sobre a tua família, sobre a tua vida, se você estiver em contato, comunhão com o teu Salvador. Então que você possa entender esta palavra. Depois aparece também a palavra sua destra. Nós podemos entender aqui como destra aquele momento poderoso, quando os filhos lá de Deus, lá no Egito, que eles estavam passando por um momento difícil, e aí o que acontece?
coloca lá o sangue nos umbrais das portas, e ali a destra do Senhor é colocada também. O inimigo passa e não causa mal algum às famílias. Então a destra do Senhor aqui é a boa mão do Senhor, é a poderosa mão do Senhor, é o braço forte do Senhor, é o Senhor pelejando por cada um de nós. Então a destra do Senhor é que vai nos livrar. Neste momento de pandemia, neste momento de confusão, não adianta confiar em governo, em médico, não adianta confiar em ninguém. O que temos que fazer é todos confiar no Senhor, na força do seu poder. Ainda que a medicina ajude, ainda que os governos venham ajudar de alguma forma, mas a vitória só virá do Senhor dos exércitos. Dos versículos 7 a 9, carros, carruagens. Veja que o salmista vai dizer no versículo 7, acompanhe comigo na sua Bíblia, 20 e o versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Ele fecha o seu salmo dizendo que, ainda que muitos estão achando que a vitória vem do preparo, da capacidade, da minha força, ele mostra o contrário, dizendo: o carro, o cavalo está tudo pronto, mas o Senhor é aquele que dá vitória. Ele diz: alguns exércitos, algumas pessoas confiam. Aqui ele fala carros e cavalos. E hoje algumas pessoas confiam no emprego, confiam na família, confiam no governo, confiam no outro, sempre confiando em alguma coisa externa. O ser humano, ele sempre precisa de um amuleto para segurar. E nesta noite eu quero dizer para você, largar esse amuleto, largar toda essa muleta, tudo isso que tem trazido você dependente de alguém ou de algo, e confiar somente na boa mão do Senhor. O Senhor ele está disposto a abençoar a sua família, o seu lar, o seu casamento, a fazer milagre na tua vida. Mas para isso, você precisa tirar tudo isso que está atrapalhando. É um quadro, é uma fantasia, é dinheiro que você ainda tem. Você está agarrando em alguma coisa. E enquanto isso não acabar, você não vai confiar no Senhor. Você até fala que confia no Senhor, mas a sua confiança não está no Senhor. Davi, quando ele declara que a confiança dele é o Senhor, é porque ele crê de fato que Deus é aquele que vai lhe dar a vitória. Ele declara porque ele diz: eu tenho todo esse recurso aqui, mas isso aqui não é nada diante do poder de Deus. Tudo isso aqui é nada diante do que Deus pode fazer. Somente um sopro dele, ele dissipa o exército inimigo. Somente um olhar dele para o inimigo, ele derruba qualquer inimigo. E veja que Davi, aqui, é aquele mesmo que diante do gigante, ele olha o gigante, mas ele não vê o gigante. Ele vê apenas um monumento na sua frente. E ele diz: olha, o Senhor dos exércitos me dará você neste dia, nesta tarde. Então perceba que talvez você está confiando em algum. Você tem depositado a sua confiança em alguém. Você tem recorrido a alguém o tempo todo. E aí, se faltar essa pessoa, se faltar este recurso, ou se não atenderem a sua expectativa, você ficará frustrado. Mas nesta noite, eu convido você para voltar o seu olhar, a sua atenção para aquilo que é importante. O Senhor, Deus de vitória, de guerra, poderoso, aquele que está pronto a nos proteger. Ouça-nos, ó Rei. Veja que o salmista termina aqui o seu louvor, a sua adoração, entendendo que Deus é Rei. Entendendo que Deus realmente reina para todo o sempre. Por mais que você tenha capacidade, por mais que você tenha condições,
por mais que você tenha preparo, comece a ver que há um Deus que está além de todos nós. Um Deus que não conhece derrota, um Deus que não conhece decepção, um Deus que está assentado sobre o seu alto e sublime trono. E Ele domina sobre toda a terra, todas as nações, todos os povos. Então, que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, e entender que quando o socorro não vier do amigo, do vizinho, dos recursos humanos, ele virá do Senhor. Amém? Mas também não é para eu fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, gastar todos os meus recursos, quando não tem mais nada, estou aos pedaços, aí eu vou recorrer em última instância para Deus. Não. Deus quer que você busque a Ele primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não fique confiando no sistema religioso, não fique confiando nas pessoas, depositando a sua confiança nas pessoas. Aprenda a confiar em Deus, a buscar a Deus, a voltar toda a sua atenção para Deus. E aí quando você falar, meu Deus, na hora da angústia, o Deus de Jacó estará para te proteger. Amém?